sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje será mostrado como criar menus nas interfaces. Esses menus são iguais a esses que existem no próprio editor de texto, os quais podem ter várias opções e vários submenus dentro dessas opções. Então, vamos começar a entender esse widget. Antes de tudo, devemos criar a barra do menu, que vai suportar todas as opções e submenus, como essa daqui. Para isso, nós devemos primeiramente criar um objeto que eu vou chamar de barra menu e que vai ser igual a tk.menu. E esse menu ele vai estar na nossa janela raiz, utilizando a instância nossa tela. O próximo passo é configurar a nossa janela raiz para usar o nosso menu recém-criado. Então, na nossa janela principal, nós utilizamos o método config e dizemos que o menu dessa nossa interface será o self.barra-menu. Pronto, com essas duas linhas, nós já temos a parte principal na geração de um menu. Seguindo com o nosso código, vamos criar itens no nosso menu. Para isso, nós devemos utilizar o nosso menu recém-criado através do objeto self.barra-menu. E também associar o método addCommand. Esse método adiciona um único item ao menu em questão. Basicamente, com esse método, nós estamos criando esses botõezinhos que fica no menu. Entre os parênteses, nós podemos inserir a opção Label, que vai definir um texto a esses botõezinhos. Então, por exemplo, se eu quiser criar um botão no menu escrito File, eu vou igualar esse label a string File. Se eu executar esse código, vocês podem ver que na nossa interface foi criado o botãozinho nesse menu, com o label que eu defini. Se eu clicar nele, nada vai acontecer. E para definir funcionalidade, nós podemos utilizar a opção Command, a mesma opção que a gente utiliza em botões. Porém, por enquanto, eu vou deixar sem funcionalidade. E seguindo essa sintaxe que eu escrevi, essa única linha, nós podemos adicionar N itens ao nosso menu. Então, eu posso, por exemplo, criar um item escrito editar e outro item, por exemplo, escrito ajuda. Se eu executar esse código, todos esses itens aparecerão na minha interface. Agora, vamos adicionar submenus a esses itens que criamos. Como, por exemplo, se eu clicar nesse file do editor de texto, aparece um outro menu aqui dentro. Então, por exemplo, eu vou criar um objeto no nosso código chamado arquivo, que será também um tk.menu, porém, o espaço que vai comportar ele, diferentemente do nosso barra menu, que foi o self.nossa-tela, será o self.barra-menu. Isso porque esse menu que eu estou criando com o nome arquivo será um submenu. Agora, vamos adicionar itens a esse submenu utilizando o método addCommand para quantas opções nós quisermos. Então, por exemplo, eu vou criar uma opção escrito novo, vou copiar essa linha para criar mais uma opção, que eu vou trocar o nome para abrir. E antes de executar, nesse item que está escrito File, que está no nosso menu principal barra menu, eu vou mudar o método de addCommand para addCascade. Esse novo método basicamente adiciona um submenu a esse item File, literalmente uma cascata. E para funcionar corretamente, nós devemos inserir a opção Menu e indicar qual será o submenu a ser ativo assim que esse item File for clicado. No nosso caso, será o self.arquivo. Se eu executar esse código, vocês podem ver que por enquanto nada mudou, porém, se eu clicar no File, será aberto um submenu. Vocês podem perceber que existe essa linha tracejada extra. A função dela, se eu clicar, é abrir uma janela que ficou aqui no cantinho com todos os itens desse submenu. Você pode remover essa linha pelo código utilizando a opção Tear Off no objeto submenu.
que no caso é o self.arquivo. Então aqui eu vou escrever tiroff e vou colocar igual a 0, removendo aquela linha extra. Executando novamente o código, se eu clicar em File, estará o nosso submenu, porém sem aquela linha tracejada extra. Seguindo a ideia de submenus, nós podemos adicionar submenus a outros submenus, gerando uma hierarquia cada vez maior. Então, por exemplo, eu vou criar um novo objeto, que eu vou colocar o nome de abrir, que será também um tk.menu, e o espaço que vai comportar esse menu será um outro submenu, que no caso vai ser o self-arquivo. E a partir desse menu, com o objeto self.abrir, eu vou adicionar um item com o método addCommand. E o texto desse item será escolher diretório. Agora, voltando para o submenu self.arquivo, no item com a label abrir, eu vou trocar o método de addCommand para addCascade. E eu vou dizer qual que será o submenu que vai ser aberto assim que eu clicar nesse item, que no caso será o self.abrir. Vocês podem ver que se eu executar esse código do jeito que está, vai dar erro, porque o submenu self.abrir foi definido após a chamada dele. Então, eu vou retirar essa linha e após a criação do submenu self.abrir, eu vou colar esse item do menu arquivo. Agora, executando esse código, vocês vão ver que a nossa janela está do mesmo jeito, porém se eu clicar em File, o nosso item abrir ganhou uma setinha. E dentro dessa setinha nós temos um outro submenu, com a opção que eu defini, escolher diretório. A última coisa que eu quero mostrar nesses menus é que nós podemos adicionar um separador entre os itens de um menu. Para isso, no meu submenu de File, entre os itens novo e abrir, eu vou adicionar um separador. E esse separador no código também deve estar entre esses itens. Então, aquele submenu é dado pelo objeto self.arquivo. E os dois itens que compõem esse submenu está um nessa linha e outro nessa linha. Então, imediatamente abaixo do item novo, eu vou invocar o nosso objeto self.arquivo e vou utilizar o método addSeparator, que vai adicionar uma linha entre esses itens. Executando o código, se eu clicar no item File, vocês podem ver que o item novo e abrir foi separado por uma linha horizontal. Essa foi a aula de hoje. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.